Lefi Esuede Aiolela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa tarde abençoada eu quero trazer um tema que vai ser o que nós precisamos. Como é isso, pastor? Habilidade, capacidade de vivermos em unidade. Então o primeiro passo é procurar habilidade. Nós vamos ler aqui um texto, Romanos capítulo 12, do versículo 1 a 8, que vai nos narrar: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo-vos a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, e de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se ensinar. Haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom em exortar. E o que reparta, faça com liberdade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Então nós vemos que o primeiro passo é esta habilidade que Deus requer. Em primeiro lugar, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é a nossa particularidade dessa intimidade, porque ninguém tem aparelho para medir grau de santificação e espiritualidade de ninguém. Então, essa intimidade, ela é pessoal. Por quê? Diz que é para que saibamos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, para nossas vidas, para agirmos. Como assim? Com sabedoria, com temperança, com fé. Isso vai nos fazer membro dessa unidade, que a fé, ela pode estar, como diz aqui, dividida em ministerialmente, nessa condição que nós temos que procurar essa habilidade. Vai dizer que é diferenciado segundo a graça que é dada a cada um. Se é profecia, segundo a medida da fé, a capacidade da medida da fé. Diz que a fé não é de todos. Se é o ministério de ensinar, que muitos se incomodam, diz que letra mata, mata de raiva quem não quer aprender, crescer em graça, em conhecimento, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então que haja a dedicação no ensino. Se é o que exorta, tá? Que exortar é fácil, viver o que pregamos é mais difícil. Mas se é o que exortar é o ensino, é um dom de ensinar com habilidade, não é informação desinformada, igual hoje a gente vê a realidade, que é simplesmente fútil dentro das agremiações denominativas. Mas, se é o que exorta, faça
e reparta. Aquele com liberdade, aquele que preside com cuidado de não fazer excepcionalidade, criar revanchismo. Deus não faz acepção de pessoa, de criar faccionalismo, que são as opções de grupinhos que causam discórdia. Então, o que exercita a misericórdia? Fazer com alegria. Agora, também para termos um maior entendimento, eu quero ser bem objetivo. Eu podia alongar dentro dessa orientação prática e ética e conduta que devemos ter. O segundo passo é ter a capacidade. Como é isso, pastor? Nós vamos ler aqui em 2 Timóteo 2,15, tá? 2,15, 2 Timóteo 2,15 a 26, que vai dizer: procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Conforme eu disse, para não trazer informação desinformada, que hoje o ser humano parece que é aquela ave, papagaio, repete tudo que o outro fala e não procura fonte, raiz, origem, para ver se há uma estabilidade de realidade. Bom, mas evita falatórios, porque produzem maiores impiedade. Como é isso? É a palavra desse que roerá como gangrena. Aí diz aqui a qualitude de dois que eram deformativa: Emineu e Fileto, os quais desviaram-se da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram o coração de alguns. Muitos se deixam se enganar. Cristo, ele deu uma exortação que nós deveríamos estar atentos nesses últimos tempos, quando disserem que ele está ali, que ele está lá, de nós ficarmos bem ligados. E hoje as pessoas estão indo atrás da emoção e não da estabilidade, que é a razão. Então diz aqui que esses dois, eles desviaram alguns da verdade. Aí a exortação é: todavia o fundamento de Deus é ficar firme, tendo esse selo, ou seja, esse penhor. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Nós falamos iníquio, o iníquio, o ímpio, é aquele que pode fazer o bem, não faz e peca. E não está lá fora não, está dentro da realidade, que é dentro das agremiações denominativas, conforme eu falei. Conforme há dentro do crime, doloso e culposo, imperícia e imprudência, assim é o que está dizendo aqui: apartar-se daquele que é iníquo. Aí vai dizer o versículo 20: ora, numa grande casa não há só vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se algum se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, não do maligno, da ação imperativa luciferiana, que é distorcida hoje, né? Preparando para toda boa obra. Aí exorta-nos: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, que é o amor, a paz, com um coração puro, invoca o nome do Senhor. Aí manda policiamento
das nossas atitudes emocionais, rejeita as questões loucas que introduzem, que trazem intrusão, distorção, que vai fazer com que você fica abalado, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, para ensinar, sofredor, olha só, instruindo com mansidão os que resistem a ver-se. Porventura Deus lhe dará o arrependimento para o conhecimento, para entender, para respeitar a verdade, para conhecer a verdade. E aí diz, e tornarem a desprezar, desprendendo-se do laço do diabo em cuja vontade estarão presos. É a capacidade deformativa, destrutiva hoje, que é imperativa na vida de muitos. Então nós vamos também falar aqui do terceiro ponto, do terceiro passo, que é a unidade, que é a aprovação sem questionamento. 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 31, que fala da unidade do corpo. Para não haver rivalidade, guerra, acepcionalidade. Então diz aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, é um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um espírito, formado em um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um mesmo espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há um membro, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque em nós são mais honestos, e não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que um membro padecer, todos padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, se vós sois o corpo de Cristo, sois membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar e de socorros, governo, variedade de língua. Aí há a indagação do questionamento: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos?
Mas ele diz: procurai com zelo o melhor dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Eu vou dar uma orientação ministerial minha aqui. Um dom que eu procuro e tenho uma experiência para tudo que eu preciso fazer, seja de ordem física, espiritual, ministerial, é pedir discernimento a Deus para aquilo que eu vou falar. Mas Paulo está dizendo aqui, o nosso encerramento é esse: o caminho mais excelente é o amor ao próximo, que Deus não faz acepção de pessoa. Tenham todos uma boa tarde. Eu afirmo que Lef é suede ayaulela. Fiel é Deus, aleluia. Amém?